Amados, hoje nós temos uma surpresa. Hoje vai estar ministrando aqui a pastora Cida, que é a nossa amada preletora da noite, e com certeza o Senhor vai usar a vida dela poderosamente. Abre aí bem os seus ouvidos e deixa o Espírito Santo ministrar no seu coração. Amém? Pastora Cida, por favor. Amém, queridos? Glória a Deus. Com muita alegria, muita honra, viu, pastora? Deus abençoe e que você seja ousada. Amém? Amém. Ó. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu cumprimento a amada igreja com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, igreja? Amém. É com muita saudade dos irmãos que nesta noite o Senhor preparou para que nós pudéssemos compartilhar da palavra do nosso Deus. Como foi louvado agora, o nosso Deus é poderoso, é um Deus grande. Não há Deus maior e nem melhor que o nosso Deus. Amém, queridos? Então, sem muita demora, gostaria de estar convidando os amados irmãos para abrir as Bíblias. Abra as vossas Bíblias no Salmo 56, queridos. Salmo de Davi, onde o Senhor vai falar conosco nesta noite. Salmo 56, uma palavra maravilhosa, uma palavra poderosa, uma palavra que eu tenho certeza que o Senhor vai falar aos nossos corações, porque o Senhor já falou ao meu coração. Eu busquei o Senhor essa semana e pedi para que o Espírito Santo de Deus ministrasse o coração de cada irmão, primeiro a minha vida, mas que o Senhor já fosse visitando aos irmãos, cada lar. E eu tenho certeza, queridos, que o Senhor irá falar com cada um. Então preste bem atenção, fique atento, porque é o Senhor que vai falar. Não é a pastora Cida, não é outra pessoa a não ser o nosso Deus Todo-Poderoso. E o Espírito Santo de Deus aqui está, e está visitando cada um de vocês agora, amados. Creia nisso. Amém? Então, Salmo 56, onde Davi começa a falar com Deus com essas palavras maravilhosas, queridos. Receba essa palavra. Diz assim o verso 1: Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura ferir-me e me oprime, pelejando todo dia. Os que me espreitam continuamente querem ferir-me, e são muitos os que atrevidamente me combatem. Verso 3, amados. Em me vindo o temor, hei de confiar em ti, em Deus cuja palavra eu exalto. Neste Deus ponho a minha confiança, e nada temerei. Glória a Deus. Que me pode fazer o mortal? Todo dia torcem as minhas palavras,
Os seus pensamentos são todos contra mim para o mal. Ajuntam-se, escondem-se, espionam os meus passos, como aguardando a hora de me darem cabo da vida. Dá-lhes a retribuição segundo a sua iniquidade. Derriba os povos, ó Deus, na tua ira. Contastes os meus passos quando sofri perseguições. Recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas inscritas no teu livro? No dia em que eu te invocar, baterão em retirada os meus inimigos. Bem sei isto, que Deus é por mim. Em Deus cuja palavra eu louvo, no Senhor cuja palavra eu louvo. Neste Deus ponho a minha confiança, e nada temerei. Que me pode fazer o homem? Os votos que fiz, eu os manterei, ó Deus. Rendei-te-ei ações de graça, pois da morte me livraste a alma. Sim, livraste da queda os meus pés, para que eu ande na presença de Deus, na luz da vida. Amém, meus queridos? Uma palavra gloriosa. Eu gostaria de fazer uma oração antes de ministrar essa palavra. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai que está no céu. Deus querido, Deus amado, eis aqui a tua palavra, Senhor, aonde o teu servo Davi falou contigo de maneira profunda, de maneira, Senhor, que ele colocou toda a sua confiança. Ele sabia que ele estava falando com um Deus vivo e verdadeiro. E nesta hora, ó Deus querido e santo, Espírito Santo de Deus, entra nos lares agora, visita os corações, ministra, Senhor, os corações. Ah, Senhor, nosso Deus e Pai, as famílias, ó Pai, que pertencem, ó Deus, este ministério. Papai querido, eu tenho certeza que nessa noite, ó Deus, que o Senhor fará grandes maravilhas. Hoje é uma noite, Senhor, de salvação, é uma noite de cura, é uma noite de libertação, é uma noite de transformação de vida. Porque é a tua palavra, Senhor, que nos garante, é a tua palavra que nos traz cura, que nos liberta. Então, nesta noite, Senhor, fala, Senhor, através da tua serva. Eu não sou nada, Pai, sem ti, mas o teu Santo Espírito, ao abrir a minha boca, Senhor, tu já colocaste no meu coração aquilo que o Senhor quer falar, e ao abrir a minha boca, Senhor, que seja a tua palavra e não a minha. Senhor, nosso Deus, perdoa os nossos pecados, assim como o Senhor ouviu e atendeu a oração do teu servo Davi nesta noite, Senhor. Ouve a oração dos teus filhos, fala com teus filhos, em nome de Jesus Cristo, que nós oramos e já te agradecemos. Amém e glória a Deus. Meus amados, Salmo 56, só para dar uma introdução. Davi, ele escreveu esse salmo numa circunstância muito difícil, onde ele fugia do rei Saul, onde ele estava sendo perseguido de morte, não só
rei Saul, mas o seu exército. E então ele clama a Deus. Nessa hora, então, ele deixa lições importantes nesse texto aqui maravilhoso. Ele deixa lições que nós vamos aprender nessa noite. São algo assim que muito fácil, querido, coisas muito objetivas, muito claras na palavra, que muitas vezes nós lemos e nem percebemos. Mas Davi nos ensina aqui, logo no verso, ele começa clamando o Senhor no verso 1, palavras que cada um de nós temos, creio que nesse tempo que estamos vivendo, temos usado muitas vezes essa palavra de dor, de profundidade, porque era numa circunstância muito que ele estava vivendo, ele precisava da presença do Senhor e ele buscava esse Deus Todo-Poderoso. Então ele começa clamando: tem misericórdia de mim, ó Deus. Então eu creio que muitas vezes a nossa primeira oração, quando nós acordamos, nós já pedimos pela misericórdia do Senhor, pelas nossas vidas, pela nossa família. Mas eu quero destacar, queridos, algo que ele muito importante no verso 3, que ele diz: em me vindo o temor, hei de confiar em ti. Então a primeira lição, queridos, que eu quero destacar: coloque em Deus a sua confiança. O verso 3 e o verso 4 e o 11 é muito repetitivo. Então, a primeira lição que eu quero, quem puder, amados, anote. É muito fácil. Eu vou ministrar 3 tópicos só. 3 lições. É um texto muito rico, mas eu quero ser breve, muito objetiva. Marque. O primeiro, coloque em Deus a sua confiança. Porque Davi nos ensina aqui, no verso 3. Ele passando por toda essa situação, ele fala: em me vindo o temor, ou em me vindo o medo, o pânico. São situações, queridos, que muitas vezes nós estamos vivendo. Quem pode dizer agora que não está com medo? Todos estamos. Não podemos mais ser livres como éramos antes. Como nós poderíamos imaginar que chegaríamos a esse ponto de parar quase tudo? Andarmos todos de máscara. Bate um medo, e quem tem filhos, os nossos filhos, nós clamamos pelos nossos filhos, netos. Bate um medo. Então, quando bater esse medo, queridos, faça igual Davi que está ensinando aqui. Em me vindo o temor, o que eu tenho que fazer? Pastor, eu estou com medo. Tem gente que está em pânico, tem gente que está em depressão, tem gente que já até tirou sua própria vida. Então, o que a palavra do Senhor nos ensina? Que eu devo confiar nele. Mas é difícil confiar em Deus. Tem pessoas que falam: é difícil, eu não consigo confiar no Senhor. Mas é preciso, queridos, não abaixar a cabeça, olhar para o céu. Como o salmista no Salmo 131, ele declara: elevo meus olhos para o monte. Ele olha para o alto e ele fala: de onde me virá o socorro? Mas o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então, nesta noite, queridos, mediante esta palavra de Davi,
que ele está dizendo quando ele tem medo, quando vinha o temor, porque qualquer hora ele poderia ser pego, ele poderia ser morto, porque ele estava sendo caçado. Batia o medo nele. Ele falou para o Senhor e nós temos que falar também. Quando vem esse medo em mim, eu hei de confiar em Ti, Senhor. Como Davi disse aqui. Eu hei de confiar em Ti. E ele fala mais, amados. Em Deus cuja palavra eu exalto. Neste Deus eu ponho a minha confiança. Não é no homem. Amados, não fica pensando que psicólogo vai resolver. Não, amados. Confia no Senhor. É no Senhor, mas você precisa ter uma intimidade com o Senhor. Além de orar, lê a palavra. O maior psicólogo é o Espírito Santo de Deus. O Senhor fala conosco através da palavra. E nós falamos com Deus através da oração. Agora que estamos impedidos de estarmos nos abraçando, congregarmos juntos, mas nós temos, graças a Deus, essa oportunidade de estar sendo ministrado por gravação, por lives. Então agarre, queridos, na palavra para ser ministrado, obedeça a palavra. E temos também o Zap, que podemos falar um com o outro, mas falar com pessoa de Deus, não é com qualquer pessoa receber conselho, não. Amém, queridos? Então, quando vier o temor, a preocupação, as tensões, porque ela vem para todos, principalmente agora na crise que estamos vivendo. Mas em tudo, o que temos que fazer é confiar em Deus. Amém, queridos? O Salmo 62, o verso 1 e o 5 diz assim, olha, só para confirmar esse versículo. Salmo 62, verso 1 diz assim: somente em Deus, ó minha alma, espera, e espera silenciosa. Dele vem a minha salvação, quer dizer, o socorro. O verso 5 diz assim: porque dele vem a minha esperança. A nossa esperança está no Senhor, amados. Estamos cansados já. Tem pessoas que já estão deprimidas, já não... fala que talvez, já ouvi, que não, acho que não vai acabar isso. Vai acabar sim, amados. Nosso Deus é poderoso, num piscar e abrir de Ele acaba com isso essa noite. Amém. Ele traz a cura. Amém. Nós devemos, amados, confiar no Senhor. Salmo 125, só para citar, queridos, para aumentar a tua fé, porque nós precisamos ler Bíblia, porque a resposta está na Bíblia, o fortalecimento está na palavra do Senhor. Salmo 125 diz: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abalam, firmes para sempre. Então, firmes para sempre, amados. Não é assim, no domingo eu estou firme porque eu ouvi a palavra, aí na segunda eu já estou fraco. Não, amados. O nosso Deus é que nos fortalece. E se eu for rodar a Bíblia aqui é que não dá tempo, mas a palavra de Deus é maravilhosa. Salmo 20 também, versos 7 e 8 diz: uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em nome do Senhor nosso Deus. Ele
eles se encurvam e caem, nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. Oh, glória a Deus. Amados, eu era criança ainda, quase que não me lembro exatamente, mas de uma coisa ficou marcada, porque eu levei muito susto. E ontem, quando eu estava meditando nesta palavra, o Senhor me fez lembrar, quando falou de cavalos, eles se encurvam e caem. E é verdade. Lembro que estava minha mãe, morava numa fazenda, e aí nós fomos não sei onde, que eu não me lembro, eu era muito pequena, deveria ter uns 5, 6 anos. Eu estava numa charrete, e ela guiando o cavalo. De repente, não sei com que o cavalo assustou, o cavalo se ajoelhou, e eu fui para frente. Quando eu vi minha mãe gritando, eu estava debaixo era 2 cavalos, né, na charrete. Eu estava debaixo dos cavalos, só que assim, a pata deles, pela misericórdia de Deus, eles não pisaram em mim, mas eu fui parar debaixo dos cavalos, porque de repente eles se encurvaram, se prostraram. E a charrete, nem sei o que virou lá, eu sei que eu fui para frente e eu caí. E ali ontem, meditando nessa palavra maravilhosa, eu falei, olha, eles se encurvam e caem, mas nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. É de pé que o Senhor te quer, queridos. Não é prostrado, não. Prostrado é só para adorá-lo. Eu gosto de orar de joelho. Eu me prostro diante do Deus Todo-Poderoso. Mas tristeza, abatimento, queridos, não deixa te abalar, não deixa te consumir. Fique de pé, esperando no Senhor, porque o Senhor virá. Ele virá com resposta. Ele não demora, queridos, ele vai chegar na hora certa. Ele está dando um tempo, amados, para talvez nós mesmos nos consertarmos diante dele, nos arrependermos de algo que muitas vezes achamos que tem que ser desse jeito, e não é desse jeito, é do jeito de Deus. Algum familiar que se afastou do Senhor, que não quer saber do Senhor. Então o Senhor só está esperando, amados, que nós devemos continuar orando por esses, e que o Espírito Santo de Deus venha quebrantar esses corações, que eles venham reconhecer que o Senhor é Deus, como diz a palavra, e ela está se cumprindo, que todo olho o verá, que todo joelho se dobrará e toda boca confessará que o Senhor é Deus. Amém, queridos? Vou andar rapidinho aqui, porque são tantas coisas maravilhosas, mas vou pular um pouquinho aqui, queridos. Segunda mensagem, amados. Então, a primeira, marque aí, queridos. Não deixa só no coração, na mente, porque acaba esquecendo. Então, a primeira, coloque em Deus a sua confiança. Confia no Senhor. Segunda, amados, descanse na palavra. Verso 4, baseado no verso 4 e 10, que ele repete. Se está repetindo porque é muito importante, querido. Verso 4 diz: em Deus cuja palavra eu exalto, neste Deus ponho a minha confiança. Queridos, a palavra de Deus, eu entendo quando Davi está falando aqui,
em Deus cuja palavra eu exalto. Essa palavra não é de qualquer um, queridos. Essa palavra é do nosso Deus. Se Ele te fez promessa, se Ele está falando aqui na palavra dEle, leia a palavra, receba a palavra e confie na palavra e exalta a palavra. É isso que Davi está falando. Em Deus cuja palavra eu exalto. Neste Deus eu ponho a minha confiança. Não é, amados. Olha, antes de me converter, eu era espírita e católica ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo não era nada. E eu tinha um quarto de idolatria, de imagem. Quem sabe tem alguém, porque é muito difícil a gente se desprender dessas coisas. Comigo não foi não, quando eu me converti foi muito rápido, porque eu fui para a palavra. Eu sou muito repetitiva na palavra, porque foi assim que eu aprendi. Quando alguém me falava, eu não acreditava não, mas quando me mostrava na palavra, eu acreditava, porque a palavra é do Senhor. Mas eu não conheço ninguém tão idólatra como eu era. E aí quando eu me converti, na primeira semana, já comecei a pregar a palavra, só daquele jeito, né? Sem muita sabedoria, mas tudo aquilo que eu aprendi, eu já fui para o Salmo 115, que fala de ídolos, de imagem. E ali eu não suportei mais ver essas coisas na minha casa e não suporto, queridos. Então, se me der autorização, já vou quebrando, já vou queimando, porque o nosso Deus, Ele quer ser adorado em espírito e em verdade. Muitas pessoas têm a fé em algum objeto, em alguma imagem. Então, às vezes, tem pessoas que não entenderam ainda. Nos prostrar diante do Deus vivo e verdadeiro. Deus, você pode fechar seus olhos e saber que Ele está aí, que o Espírito Santo está no teu coração se você recebeu Jesus. Pode falar com Ele. Se alguém, tenho um cunhado que ele ficou por alguns anos achando que ele era convertido, mas não deixava uma imagem lá, ficava na cozinha dele. Aí um dia eu, com muito cuidado, chamei a atenção do meu cunhado. Falei, mas você já é até batizado, quantos anos já já até ungido diácono, e o que você está fazendo com essa imagem aí na cozinha de São Benedito? Eu tenho medo de quebrar, de rasgar. Você faz isso? Eu falei, faço. Já fiz na hora, quebrei, queimei. Então, queridos, Davi está nos alertando aqui. Em Deus cuja palavra eu exalto. Neste Deus eu ponho a minha confiança. Então é no Senhor. No Senhor que fez os céus, a terra e o mar. Então descanse, querido, na palavra do Senhor. Davi exalta e louva a palavra. A palavra é de Deus. A palavra é a base da vitória sobre o medo. Amém, queridos? Salmo 27 diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? O Salmo 46 também, queridos,
diz: Deus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. Ele é socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne. Olha, queridos, para falar dessa maneira, haja fé, hein? Mas é porque, amados, eu creio que quando nós decidimos por Jesus Cristo, nós entregamos a nossa vida, o nosso alvo é Ele, nós cremos nele, nós cremos na palavra e cremos nele, Ele nos sustenta. Amém, queridos? E então descanse na palavra do Senhor. Pode descansar, queridos. Pedro, todos conhecem essa passagem. Quando ele estava cansado, já tinha pescado a noite inteira. Ele e seus colegas já tinham até lavado a rede. Mas o que ele disse? Quando o Senhor falou para ele: volta lá, Pedro, joga a rede. Então ele disse: Senhor, olha, por mim eu nem iria mais, mas sobre a tua palavra eu vou. Aquele centurião também tinha o seu servo doente. E Jesus, quando ele falou para Jesus, Jesus ia lá em sua casa. Mas ele disse: olha, Senhor, eu não sou digno de te receber na minha casa. Basta a tua palavra. Basta que o Senhor mande uma palavra e o meu servo será curado. Olha que fé, queridos. Então, nós temos que ser assim. Não sabemos quando vai finalizar, mas nós sabemos e cremos que o nosso Deus é poderoso. Amém. Amém? Glória a Deus. Terceira, amados. Busque a Deus em oração. Verso 9. Verso 9, Davi, ele diz assim: no dia que eu te invocar, baterão em retirada os meus inimigos. Bem sei isto, que Deus é por mim. Que confiança, que maravilha. Será que nós podemos dizer assim como Davi? Será que nós podemos falar para o Senhor dessa maneira? Olha, Senhor, no dia que eu te invocar, baterão em retirada os meus inimigos. Ele tinha certeza que quando ele invocasse o nome do Senhor, o Senhor ia ouvi-lo e aquilo ia acontecer. Então, seja o que for, amados, não sei o que você está passando, não sei o que você está pedindo, mas ore com fé, ore já crendo que já aconteceu, com essa certeza. Declare a palavra. Eu tenho vivido situações, queridos, que eu tenho declarado a palavra, e eu tenho conversado com pessoas, aí a pessoa fala: mas será que vai dar certo? Já deu certo. O Senhor já assinou, o Senhor já declarou vitória. Quando nós oramos, ó quanto tempo estamos orando, o Senhor já te deu vitória, toma posse. E é assim, queridos, é assim que eu vivo, é assim que é a minha fé. Não que vá tudo bem, não,
Lógico, tem tribulação, tem luta, mas eu estou falando, tentando passar, queridos, a minha fé, e a fé que Davi nos ensina também. Até comentei com o pastor André, a pastora Juliana, esses dias atrás, a respeito do nosso filho, né? A gente ora, sem cessar pelos filhos mesmo. E o Espírito Santo dá um toque. E veio uma tristeza muito profunda no meu coração e eu já logo pensei nele. E comecei a orar, profetizar e livramento. Senhor, cerca ele com teus anjos, esconde ele debaixo da sombra das tuas asas. E fui falando, livra de todo mal, que ele trabalha em hospital, está à frente dessa pandemia aí, pessoas que estão já contaminadas, nossa preocupação, mas é isso. Mas a gente ora por tudo, livra de acidente. Dali 2 dias, eu nem sabia, queridos, ele não contou para nós, ele derrapou numa curva e acabou batendo numa sarjeta e bateu numa árvore. E ele quebrou, depois que eu fiquei sabendo, ele quebrou um ossinho aqui do nariz, que bateu no vidro, quebrou o para-brisa, que fala, né, aquele vidro. Ele chegou a quebrar com a cabeça e acabou, não cortou nada, mas quebrou o ossinho do nariz. E como ele foi para frente, aquele impacto sem esperar, quebrou 2 costelas. Então, amados, o carro, quem viu, diz que teve muitos danos na frente, amassou muito. Diz que a minha nora disse que, olha, não sei não, aquilo lá, teve gente que falou até que do jeito que ficou dá até perda total. Mas só aconteceu isso, queridos, porque eu creio num grande livramento que o Senhor deu. Então, amados, quando orar, seja por qualquer coisa que você está passando, ore com fé, busque a Deus em oração. Oração, muitas vezes, amados, tem pessoas que oram por algum motivo e a resposta às vezes não vem rápido como a gente espera. Entra uma ansiedade em nossos corações, porque nós queremos tipo o WhatsApp, né? Queremos já a resposta rápida, mas nós sabemos que é no tempo de Deus. Amém. E muitas vezes, queridos, nós ficamos até sem força para orar. Às vezes levantamos, né, oramos, às vezes na hora de dormir já fala amém, já dorme. Não, nós temos que gastar tempo em oração. Busque a Deus em oração. É muito bonito quando Davi está falando aqui, no verso 9. No dia em que eu te invocar, no dia que eu te clamar, no dia que eu falar com o Senhor. Então, amados, faça também como o rei Josafá em 2 Crônicas, depois vocês vê, capítulo 20. O rei Josafá, ele sentiu medo também quando ele recebeu uma notícia que estava estourando uma guerra contra ele e seu povo. Ele colocou a congregação e ele começou a fazer jejum e todos começaram a buscar o Senhor, diz assim a palavra. E teve uma hora aqui, queridos, vou abrir lá que eu gosto
de ler aqui onde ele fala com o Senhor, o rei Josafá. Ele fez dessa maneira, ele disse assim no verso 6, e disse: Ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Olha, amados, que lindo! Como a pastora louvou, quão grande é o nosso Deus. E Josafá declara isso. E aí ele vem falando: porventura o nosso Deus não lançaste fora os moradores dessa terra diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Vou adiantar um pouquinho, verso 9, diz assim: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Aleluia, glória a Deus. E no verso 12, queridos, como eu amo essa palavra. No verso 12, quando as nossas forças, quando nós reconhecemos que nós somos limitados, nós não sabemos mais o que fazer, nós temos que fazer como o rei Josafá. O verso 12 ele diz assim: ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Que maravilha! Então, amados, na situação que nós estamos agora, que muitas famílias já perderam seus entes queridos. Essa semana, o vozinho da minha nora faleceu. Foi colocar o marca-passo e acabou pegando essa doença, esse corona aí, esse Covid. Pegou lá no hospital, ficou 2 dias internado e pegou. Não poderia colocar o marca-passo em outro tempo. Ele teve que colocar, e a saída para o hospital ele pegou e voltou para casa, só que começou a ter febre, depois teve que voltar para o hospital. A esposa dele, ele era pastor, a esposa pastora também, eles eram muito unidos. Ele pediu para que ela ficasse com ele, aí ela ficou, assinou um termo, porque o médico falou: a senhora pode se contaminar. E ela acabou ficando, mas quando foi confirmado que ele estava com Covid, eles puseram ele no isolamento e ela teve que ir embora para casa. Ela foi para casa e começou a ter febre. Então veio tudo de uma vez, queridos. E ele faleceu de quarta para quinta, né? Né, filha? Quarta para quinta. De madrugada nós recebemos a notícia. E a mãe da minha nora também, ela é enfermeira, acabou pegando, está se tratando em casa. Mas quando nós estamos, amados, numa situação dessa, nós temos que nos posicionar como o rei Josafá fez.
orarmos e jejuarmos, clamar esse Deus e falar para Ele: Senhor, nós não sabemos mais o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em Ti. E aí, queridos, se vocês terminar de ler esse texto, 2 Crônicas, capítulo 20, vocês vão ver que a oração de Josafá foi tão profunda, que o Senhor termina esse texto dando vitória. Ele levanta na mesma hora um servo dele, um profeta, no meio da congregação. E o Espírito Santo começou a direcionar. E é interessante que quando nós lemos aqui, o que o Senhor só quis, falou: coloca os levitas à frente, me adorando. Eles estão vindo contra vocês, estão, para matar todos. Eles eram mais fortes, estavam bem armados. Josafá só, nessa hora, só esperava que o Senhor viesse ao encontro dele para poder receber vitória. Porque olhando para Josafá e o povo de Josafá, não, eles iam perder. Mas o Senhor veio e deu estratégia. E disse no verso 20: pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. E no finalzinho aqui, amados, do verso 21, diz que ele colocou o exército à frente e Deus mandou que louvassem a ele, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e dar louvores, pôs o Senhor emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir para os destruir e exterminar. E tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Tendo Judá chegado ao alto que olha para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra, sem nenhum sobrevivente. Vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos, e acharam entre os cadáveres riquezas em abundância e objetos preciosos. Tomaram para si mais do que podiam levar, e 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Amém, queridos? Então o Senhor deu vitória. Apenas quando os levitas, os adoradores, estavam à frente do exército de Josafá, quando eles disseram o que Deus mandou: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então, queridos, chegamos num tempo que nós temos que render graças ao Senhor, temos que adorá-lo em meio a essa tribulação, em meio a tudo que está acontecendo. Nós temos que adorá-lo.
A palavra de Deus diz que em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Amém, queridos? Já estou terminando, amados. Não tem outro jeito, queridos. A oração é sempre a melhor opção. É tempo de nós buscarmos o Senhor. Como seria nossas vidas se nós, de fato, nós levássemos a sério a prática da oração? Nós oramos muito pouco, queridos. Então, amados, quando nós sentirmos medo, temor, ansiedades, pânico, ore a Deus. Ore a Deus. Que Ele vai te dar a resposta certa. Que Ele é um Deus que tem todo o poder nas suas mãos. Ele pode todas as coisas, queridos. O nosso Deus é maravilhoso. E Ele te conhece. Ele conhece a minha e a tua estrutura. Ele segura nas nossas mãos. Isaías 41. O Senhor fala ali, confia, não temas. Eu sou contigo. Eu te ajudo. Eu te fortaleço. Eu te sustento com a minha destra fiel. Glória a Deus. Só para terminar, queridos, o resumo de tudo isso. Quando chega o temor, o que fazer? Confie em Deus. Descanse na palavra. Ore a Deus. São essas 3 mensagens, 3 lições que nós aprendemos aqui com Davi. Que Deus abençoe cada um, cada lar, que essa palavra possa entrar no seu coração, queridos, de maneira que você venha praticar, venha vivê-la. Que amanhã você possa estar ainda mastigando essa palavra, sabe? Como uma comida gostosa, que muitas vezes a gente come, não esquece, sente ainda o sabor. Porque muitas vezes a palavra é ministrada, mas pergunta amanhã do que foi falado, não lembra mais. Esse é o remédio, esse é o alimento, essa é a cura, essa é a providência desta noite. Amém, queridos? Vamos orar então, amados, para poder encerrar. E se coloque de pé, quem puder. Fale com o Senhor nessa hora. Receba do Senhor toda essa palavra maravilhosa. Amém? Vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, ó Deus querido, Tu falaste, Senhor, com os Teus filhos nesta noite. Senhor, Espírito Santo de Deus, o Senhor que sonda os corações, o Senhor que já visitou, Deus do portão lá de fora, da casa de cada um, os 4 cantos da casa, sabe o que está acontecendo? Senhor, derrama da tua unção de poder agora sobre esse filho, essa filha que clama, Senhor, nessa hora. Senhor, toca, Senhor, com a tua mão santa, curadora, libertadora, Senhor, naquelas pessoas, ó Pai, que não conseguem, meu Deus, de alguma forma, se livrar de algum problema, não sei se é vício, não sei se é alguma enfermidade, se é alguma luta que está passando, seja o que for, Tu é Deus poderoso. Assim como o rei Josafá declarou
que ele não tinha força para ir contra aquela multidão. Senhor, se tiver algum filho nesta noite, filha que estiver falando, Senhor, eu não tenho força para ir contra isso, contra aquilo, eu não sei o que fazer. Que o Senhor entre com providência, Senhor. Que o Senhor venha fazer um milagre agora, Pai. Já manda a legião de anjos lá, Senhor. Que eles recebam o toque, Senhor, o teu toque. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, que eu te peço agora, não é no meu nome, mas é nesse nome poderoso. É nesse nome, Senhor, que foi para a cruz, que deu a sua vida, Senhor, por amor de cada um de nós. Ah, Senhor, onde tiver alguém com vício, alguém que já se enterrou na bebida, porque nesse tempo, nessa crise, não tem o que fazer, estão perdidos e sempre procura a sua fraqueza, sempre tenta buscar paz nas coisas erradas, porque a paz nós sabemos que é o Senhor Jesus. Que bebida, nem nada, Senhor, venha dar paz que o Senhor dá. Entra nos corações, dá a tua paz. A paz que excede todo entendimento. Guarda, Senhor, esses corações. Abre a mente, Senhor. Abre o entendimento dos corações. Papai querido, algum lar, alguma família que está brigando, que está em contenda, entra lá, meu Deus. Fala, Espírito Santo de Deus. Tira todo espírito de confusão. Nós repreendemos agora na autoridade e no poder do nome de Jesus Cristo. Que seja repreendido agora. Que o Senhor venha derramar, Senhor, unção de concordância. Venha derramar, Senhor, a tua paz. Senhor, nosso Deus, alguém que está desesperado porque perdeu o emprego. Abre porta, meu Deus. A tua palavra diz: batei e abrir-se-vos-á. E nós cremos, Senhor, na tua palavra. Que essa semana, meu Deus, aqueles que estão precisando de porta aberta, que possa dar testemunho que o Senhor abriu. Porque o Senhor tem a chave que abre, que fecha. O Senhor é o Todo-Poderoso. Aquele, Senhor, que não tem o pão na mesa. Ah, Senhor, envia. Papai querido, oh Deus de poder, Deus de misericórdia, Senhor, entregamos em tuas mãos. Fortalece também, meu Deus, os pastores, as pastoras, os teus ministros, Senhor. Ah, Senhor, como é triste. Deus, a igreja, eles têm chamado, Pai. E querem, ó Pai, abraçar ovelhas. As ovelhas são tuas, mas eles estão cuidando das tuas ovelhas. E é muito triste, ó Deus, para pastores não poder mais abraçar, não poder olhar no olho da ovelha, Senhor. Segura na mão deles, fortalece, meu Senhor. Supra as necessidades, Senhor, de cada um, da sua família, da igreja, meu Deus. Que tu sabes que tem compromisso, Senhor, a cumprir. As igrejas têm gasto, Senhor. E muitas vezes, ó Deus, teus filhos às vezes ficaram desempregados ou desanimados. Senhor, que o Senhor venha tocar no coração de cada um, para que eles venham obedecer a tua palavra, Senhor, que está escrito tão claro lá em Malaquias. É o Senhor que nos ordena quanto o dízimo e as ofertas. Prospera, meu Deus.
Dá 100 vezes mais para aqueles que têm sido fiéis no pouco ou no muito. Nós sabemos, Senhor, que o Senhor acrescenta mais e mais. Abençoa aqueles que não estão podendo, Pai. Deus querido e santo, que a Tua palavra, meu Senhor, venha se fazer presente, ó Deus, em cada coração. Amém. Amém, queridos? Faça assim com as mãos, queridos. Vamos receber a bênção apostólica. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Mas a palavra de Deus diz assim, queridos, que o grande amor de Deus, Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo de Deus seja com toda a igreja, com todo o povo de Deus aqui na terra, hoje e para todos sempre. E a igreja do Senhor Jesus diz amém? Amém. Amém. Glória a Deus. E eu gosto muito de encerrar falando aquilo que o apóstolo Paulo nos ensinou. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? Ninguém. Amém, queridos? Que Deus abençoe a todos. Amém. Glória a Deus.